galera da Gymbike, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui fazendo a próxima etapa aí do nosso projeto de entrevista. Hoje aqui com o campeão Victor. Esse aqui tem vitória para falar para vocês, né, galera? Ele é tetracampeão brasileiro 2016 a 2019, bi-pan-americano 2019 2020 e ele foi bicampeão também do Mundial 24 horas. Então, galera, para começar aqui eu vou pedir o Victor um pouquinho para contar a história dele para vocês conhecerem. Ele que também, antes de ingressar no ciclismo, no mountain bike, ele também já competiu outros esportes em nível profissional, né? Ele fazia levantamento de peso, né? Então vou passar a palavra aqui para ele também, para ele contar para vocês como foi um pouquinho dessa história dele. Tá certo. Prazer estar aqui, Guilherme, pessoal do Gymbike. O esporte foi uma transformação aí na minha vida, né? Acho que todo mundo tem que estar participando, tem que estar praticando, na verdade, né? E existem inúmeras modalidades, a gente tem que escolher uma, né? E através de uma você vai conhecendo outras, aí você acha aquela que você gosta e vai embora. Eu gosto muito de esporte, sou um cara que acho que nasceu mais para trabalhar o corpo ali, fazendo força, do que até mais do que a cabeça. Mas para fazer esporte também tem que ter uma cabeça boa, né? Não tem como, com né, certeza, Guilherme? com certeza. Aí eu só digo que agora o ciclismo é o meu esporte. Eu já comecei no esporte mesmo ali desde menino, né? Que quando era menino ali eu gostava, tinha minha bicicleta, BMX, passei pela bicicleta ali aos 7, 8 anos de idade, andei de skate ali lá pelos 14, patins, nadei a infância inteira. Isso aí acho que explica eu ter essa aptidão aí, esse gosto pelo esporte. Aí pratico, né? Sempre pratiquei. E tive um acidentezinho, né, em 2000, foi a perna aqui que eu acabei perdendo, mas ainda bem que eu não perdi o espírito de estar competindo, não de estar competindo, né, de estar praticando esporte. Você tinha quantos anos na época? Na época eu tinha 18 anos. Tava atravessando uma avenida normal, numa moto, e o senhor numa caminhonete não respeitou o sinal de pare e me pegou terminando de passar, Guilherme. Era coisa assim de centésimos de segundo e não tinha acontecido nada, né? Uma fatalidade que quase me custou a vida, né? Porque quando aconteceu o acidente eu até tive parada cardíaca, tive que ser reanimado, mas graças a Deus eu consegui estar em vida, ficar em vida e seguir, né? Aí depois aí de 2000 aí eu levei um certo tempo para me reabilitar a nova realidade que era a minha vida, né? Que usar uma prótese para caminhar. Antes de usar a prótese andei muito de muleta, de bengala. Foi um longo caminho até eu vir para a prótese, né? Demorei uns 2 anos aí, mas foi legal porque a gente vê que nem tudo está perdido, né? Tem várias maneiras da gente dar a volta por cima ou de reabilitar, né? Ou de simplesmente, a partir de uma dificuldade, você abrir outras oportunidades, né? Porque muita gente às vezes tem algum problema, alguma dificuldade e só vê aquela dificuldade, mas na verdade a gente não tem que ver aquilo como uma dificuldade, né? Pode até ser, mas a gente tem que ver sempre além dos problemas. A gente tem que sempre buscar o lado bom das coisas, exatamente, né? E aí conseguir ver o lado bom, que é o lado bom da vida, de ter vida. Cara, se a gente ter vida e saúde, não é verdade? Acho que não precisa de mais nada. E fui caminhando minha vida, mantendo, levei um bom tempo da reabilitação. Aí em 2010, cara, 2010 aí eu já deixei um pouco de trabalhar, que para mim voltar a minhas reatividades ali e tal. Trabalhei demais, até passei do ponto de trabalhar. E a partir de 2010 eu fui para a faculdade e resolvi porque não era formado ainda antes do acidente. Formei, aí resolvi sair mais de casa, né? Que eu fiquei um bom tempo ali em casa, me reabilitando, porque imagina, você vai atravessar uma rua, aí a partir do momento que você tem um problema como o meu aí, você vai querer atravessar essa rua e vai correr porque vem um carro, você já não corre mais, né? É outra realidade. E a gente leva um tempinho para assimilar.
Foi 8 anos no meu caso. Com 10 anos eu já estava voltando à atividade normal mesmo e tudo. E aí formando na faculdade, rapaz, tive sorte, Guilherme, de conhecer o meu técnico de levantamento de peso, que foi o primeiro esporte a nível de competição, a nível de participar do ranking brasileiro e até internacional. Você começou nele então em 2010? E não, na verdade, em 2010 eu conheci o técnico, mas eu ainda não comecei a praticar ali, né? A gente fomos namorando aí, digamos assim, foi uns 2 anos, porque praticamente lá para 2012 eu comecei a treinar na academia, porque eu nunca fiz academia. Quando eu era mais jovem eu gostava de fazer musculação, mas a musculação que eu fazia era vir pra barra, que nem a barra que tem aqui no Horto, ir lá fazer barra paralela, aberta, fechada, que é um modo da gente se exercitar também, que é bem legal, né? Eu não tinha o hábito, nunca tinha feito academia ainda nessa época. E a partir dessa conversa, que era uma amiga minha, que era a Flávia, conheci o João, que é um técnico da seleção brasileira de levantamento de peso, que aqui em Goiás a gente tem um atleta que foi muito forte, foi para a Olimpíada, que é a Josilene, ela foi para 3 ou 4 Olimpíadas, sabe? E aí eu passei a conhecer o técnico dela, e já me sentia ali atraído por esse esporte, né? Eu já gostava de malhar. Fiquei um bom tempo aí, fiquei praticamente 3 anos para 4 no levantamento de peso, até mais ou menos ali 2016. E cheguei a competir por 3 anos, na verdade, né? A nível já nacional, já comecei a estar entre os melhores do país. O meu auge ali foi fechar o ranking brasileiro por 2 anos seguidos entre os 3 melhores. Sempre eu fiquei em terceiro. Mas aí caiu uma ficha, né? Veio caindo uma ficha. Aí, primeiro, porque assim, a gente sempre tem que saber planejar, ter objetivos e às vezes, né, pelo menos eu penso assim, a gente tem que saber as nossas limitações e qualidades, né? Comecei no levantamento de peso, fui para academia, gostei muito para me dar bem no levantamento de peso. E como eu sempre fui uma pessoa boa, muito competitiva e tal, aí eu comecei a me aprofundar no levantamento de peso, que é o halterofilismo. Cheguei a levantar 147 quilos, esse foi o meu recorde no supino, viu, pessoal? Fazia uma força boa. E aí o levantamento de peso, a gente divide as categorias de peso, né? As categorias de competição são divididas pelo peso corporal. Aí no levantamento de peso eu já pesei de 65 quilos a 82. Nossa, muita diferença. Cara, e isso assim, eu variava, de um ano para o outro eu conseguia variar 10, 15 quilos, assim, muita sabe? coisa. Com alimentação. Aí esse esporte foi bom para minha bagagem, porque para minha bagagem esportiva eu digo, porque assim, a gente tem que, para ser um atleta, querer ter performance, a gente tem que tratar muito bem da base, que no meu ponto de vista a alimentação é uma base muito importante, sabe? E aí eu agradeço muito ao levantamento de peso, aos nutricionistas que estiveram comigo, ao meu técnico, porque assim, eu aprendi a saber o que faz bem pro meu corpo, o que eu posso comer, o que eu não posso comer. E isso foi assim, digamos que primordial, né? Primordial para o meu desempenho hoje no ciclismo. Porque... Mas o que você acha que trocou assim, sua ideia de sair do levantamento de peso e ir pro ciclismo? Cara, foi o seguinte, eu levantei 147 quilos, beleza. Para mim chegar a ser nível top 1 do Brasil, eu tinha que ir a 162 quilos, que é o brasileiro. Hoje em dia o cara tá levantando 167. E o cara que levanta peso, ele aumenta, é difícil, mas ele aumenta uma média de 5 quilos por ano, digamos assim. E eu fui fazer os cálculos de quanto tempo eu precisava melhorar e quanto tempo que eu ia levar para chegar no cara que era o primeiro do Brasil. De cara já foram 4 anos, né? E eu estava em 2014, digamos que em 2018 eu ia chegar no cara. Mas não é necessariamente que eu vou ganhar sempre aquele peso, né? Talvez, né? Mas média, é o né? máximo, a média, o máximo. Aí eu lembrei do cara que é o campeão mundial. Rapaz, o cara levantava, agora eu não sei quanto que tá.
197 quilos. Um Nossa, cara que muita pesava diferença, 75 quilos. Muita Muita diferença. Eu competi na categoria de 85, eu já tinha que levantar 212 quilos. Na categoria de 75, que foi a que eu fiquei, eu tinha que levantar isso aí. Aí eu virei e pensei assim, cara, eu vou dedicar, vou evoluir, mas eu acho que é muito difícil eu almejar alguma coisa a nível internacional. Eu pensei grande, sabe? E nesse meio tempo, como eu te falei da questão da alimentação, a bike me ajudou muito a variar o peso, cara. Ah, entendi. Então você já usava a bike? Já usava a bike. Mesmo como competidor de mesmo halterofilismo? como competidor de halterofilismo. E a bike era usada pra mim baixar peso, porque o cara que malha, às vezes ele ganha muita massa e tudo, aí uns falam que tá inchado e tudo, até uma dica assim, a academia é muito boa, você ganha massa, é legal, só que o cara tem que fazer cardio. E o cardio que o ciclismo proporciona é muito elevada, a queima de caloria e tal. Então o cara que malha, tá na academia, quer definir, quer ficar forte e não inchado, acha uma bike que você vai embora, assim, é uma dica que eu dou, sabe? Eu fiz isso, nossa, meu corpo mudou muito. E sem falar aquela pessoa que às vezes tem um probleminha com peso. O cara que descobrir a bicicleta, se ele tiver um propósito, um cara que pesa aí 120 quilos e mede 1,70, que ele tá muito pesado, né? O cara, em um ano, ele consegue perder 20 quilos fácil. É várias histórias. Inclusive, eu conheço amigos meus que moram lá no meu setor que perderam 30, 35 quilos na bike. É tipo assim, coisa possível, né? E não é distante. Isso num ano, cara, imagina, né? E sem falar aquela qualidade de vida. Porque, ó, quer saber se você tem um cardíaco bom, uma boa respiração? Sobe 2 andares de escada. Se o cara se os caras subiu 2 andares de escada andando, tá sentindo falta de ar, é porque você tá precisando treinar o seu coração, que é o cardio, né? Aí, falando ali do halterofilismo, eu andando de bicicleta, andando nas trilhas com o pessoal, galera, sempre eu vi que a bicicleta é um esporte que ele é diferenciado, que ele aproxima muito a gente, as pessoas, né? Sentimento de grupo, né? Exatamente, você vê, por isso que tem até uma infinidade de grupos aí de ciclismo, né? Nasce grupo de ciclismo aí, praticamente cada bairro tem um, não é verdade? Com certeza. As cidades, sempre todas as cidades aqui de Goiás tem um grupo que representa a cidade, inúmeros, eu não vou mencionar, mas é porque é um esporte que não é individual. O cara pode pedalar sozinho, mas ele é legal em grupo. Tanto é que quando eu estou competindo, eu tenho que usar o pelotão ao meu favor, às vezes. Eu tenho que usar de aliar, às vezes, com o meu adversário para a gente ganhar dos outros, sabe? Tem muito disso no ciclismo. Ele pode ser um esporte individual, mas o coletivo influencia muito nele. E, cara, é uma dica aí para todo mundo que às vezes não conhece tanta gente, não tem tantos amigos. Pega uma bicicleta, cuida da saúde, você vai ver o tanto de gente que você vai conhecer e vai adquirir saúde, né? Bicicleta, por isso também ela me puxou, sabe? Porque aí, a partir desse momento que eu pedalava para perder peso, eu teve uma competição do paraciclismo em Brasília, em 2016. Aí eu falei, cara, eu vou lá. Foi sua primeira competição? Primeira competição. Essa daí já não para, mas antes dela, para vocês verem como é que são as coisas. Teve uma competição aqui em Goiânia que foi na verdade um passeio que era um cicloativismo, e que é uma modalidade de ciclismo, né? Aí que eu encarei como uma prova, e que, como a maioria das pessoas que estão começando vão encarar, né? Porque o cicloativismo é o seguinte, você vai fazer um percurso ali, tem um horário determinado para você terminar ele. Por exemplo, 30 quilômetros em 1h30. É um ritmo que você vai conseguir ir tranquilo, né? Fazendo uma certa força. Mas não adianta o cara ser muito forte lá e fazer 1h10, ele vai perder, porque vai ganhar quem chegar, né, no tempo mais próximo do estipulado, entendeu? É uma modalidade muito boa para a pessoa estar praticando, evoluindo, e um desafio, que muita gente encara como desafio. Poxa, se o cara pedala 35, um dia ele vai pedalar 50, é um desafio que ele vence, não é verdade? Com certeza. Foi a minha primeira prova. Aí a partir dela eu vi o meio da competição, gostei demais. O pessoal me incentivando e tudo. Aí eu fui lá em Brasília, quando eu soube que teve uma prova do paraciclismo, sabe?
Foi uma prova que eu cheguei cru e tal, pesado ainda, do levantamento de peso, né? Porque o ciclista, quanto mais gravetinho, melhor, né? Mais leve, né? Aí eu fui até bem lá, o pessoal veio falar que eu levava jeito e tal. Não subi no pódio lá, mas fiquei perto, cheguei em quarto lugar, assim, na primeira prova, né? Que tinha lá os melhores ciclistas do país. Aí eu virei e imaginei, eu vou fazer os dois no ano que vem, o levantamento de peso e o ciclismo. Aí foi um ano que eu não fui nenhum nem outro, né? Porque eu fechei o ranking brasileiro no levantamento de peso, já tinha sempre 2 anos que eu estava entre os melhores, entre os 3. E aí quando eu conheci o ciclismo, eu fechei o ranking do ciclismo em quarto e o do levantamento de peso em quarto também. Que isso, pro cara que é atleta e está começando, não é legal porque o governo incentiva quem está pedalando e competindo, ou qualquer esporte que seja, natação e tudo. Se o cara está entre os 3 melhores do Brasil, ele vai ter direito a ter o Bolsa Atleta, que é do governo federal. Pode ser pouco, mas para quem está iniciando, ajuda, né? É legal, poxa. É um salário mínimo praticamente, R$1.000, né? Então, esse ano eu não ganhei nada, né? Eu também fui querer fazer 2 coisas. Um anulava o outro, você acredita? Porque assim, um era esporte de força, o outro era de resistência. Como? Eu ia treinar força ou ia treinar resistência? Aí você viu que você tinha que focar em um, né? Cara, aí eu vi. E por sorte, digamos assim, foi até sorte. Teve uma prova no Rio de Janeiro, era antes das Olimpíadas. Aí era como se fosse um evento teste, mas na verdade era uma prova de ciclismo. Eu fui participar e eu já estava melhorzinho, né, nessa época. Na chegada, eu fui disputar a chegada com o Elton, que é um amigo lá de Anchieta, ciclista forte também não tem uma perna. E a gente bateu, cara, logo na chegada assim. E aí eu caí, bati o ombro e luxei o ombro, né? Deslocou e tal. E ombro, quando a gente desloca ele, a primeira vez e tudo, leva um certo tempo para ele, né, voltar. E o levantamento de peso exige muito ombro. Aí nesse meio tempo eu virei e falei, bom, acho que agora eu vou dar um tempo do levantamento de peso e vou ficar no ciclismo. Vou pelo menos continuar fazendo uma modalidade que o médico falou que eu vou ter que ficar 6 meses sem levantar a barra. Então eu vou perder no mínimo 1 ano, né? Então eu vou fazer uma coisa que eu posso estar fazendo. Até de tipóia e com uma perna só eu pedalava, pra você ter uma ideia. Eu fui fazer isso. Aí eu fui pedalando. Então foi nesse ano que você ingressou no que eu ingressei de vez no ciclismo mesmo. E, cara, e aí foi batata. A primeira prova do ano que teve, eu já subi no pódio. A segunda eu fui pro pódio de novo. A terceira eu já comecei a brigar pelo primeiro lugar do pódio. E no próximo ano, com um ano de ciclismo profissional, praticamente a partir do segundo ano eu ganhei tudo no Brasil, assim, já não tinha adversários. E aí, hoje eu já estou com 5, né, vou praticamente para 6 anos de ciclismo, já tenho título de 4 vezes campeão brasileiro, já fui campeão sul-americano aqui 2 vezes no circuito pan-americano, no mountain bike, que eu adoro demais, né, porque isso tudo eu estou falando do ciclismo de estrada, né, que é speed, mas o mountain bike ele foi o meu passo também de entrada, porque antes de tudo eu pedalava com o pessoal nas trilhas, né? E a bicicleta de mountain bike, né? Que era a que eu usava para manter o peso, né? No levantamento de peso e tal. Aí, cara, comecei a correr com a seleção em 2017. Na verdade, a seleção ela é meio restrita, são poucos atletas, porque o Brasil não é um país ainda de tradição no ciclismo. Então, o cara pode ser muito bom aqui, pode ganhar de todo mundo, mas quando chega lá fora, muito difícil. A diferença é outra, né? E aí, a seleção ela tenta dar oportunidade para os atletas, mas ela é mais limitada, porque sabe que o nível lá fora é outro, né? E eu, cara, sempre confiante no meu potencial e no meu nível, eu falei, cara, eu vou encarar uma vez e competir lá fora sozinho, sabe? Então você foi sem a seleção? Sem a seleção, a primeira vez. Poxa, eu arrisquei, gastei o que não podia, mas era um sonho, eu acho que todo mundo tem que buscar o sonho, quando ele sabe que tem a possibilidade ali, ele tem que investir, sabe? E eu fiz isso, cara, fui lá.